Bom dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quarta-feira para todos. Hoje é dia 20 de julho de 2022. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. E nesta quarta-feira vamos iniciar uma nova caminhada. Vamos caminhar pelo Evangelho de João. Vamos sair lá do Antigo Testamento, onde nós falamos de todos os reis, né? 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, e agora vamos para o Evangelho. O bom da maratona é isso, que a gente vai balanceando aí a nossa alimentação, a gente vai balanceando o nosso estudo. Então, a partir de hoje, nós vamos começar a falar do Evangelho de João. E aí, na semana que vem, nós vamos ter uma novidade, porque a gente vai com o Evangelho de João bem devagar. Essa semana vamos já ler 7 capítulos, né? Mas na semana que vem a gente vai bem devagar aí pelo Evangelho de João. Vamos então falar do Evangelho de João, e eu não poderia, óbvio, quando falamos de Evangelho de João, temos que começar do princípio, temos que começar do início. Então, eu quero começar hoje já lendo um texto aqui que vai basear a nossa conversa. E aqui já é uma espécie de resumo e de ênfase do Evangelho de João. João capítulo 1, versículos 1 até o versículo 3. Diz assim, João 1, 3. Aliás, João 1, de 1 a 3, né? Diz assim, no princípio era aquele que é a palavra, por isso o tema do devocional, aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Bom, João começa o seu relato da vida de Jesus, começa o seu evangelho com afirmações contundentes em relação a Jesus. Se o Evangelho de João procura apresentar Jesus como um ser divino, já nas primeiras frases desse Evangelho ele não deixa dúvidas de que esta afirmação é verdadeira. Ele começa dizendo que no princípio, aquele que era a palavra estava com Deus e era Deus, ou seja, já uma afirmação poderosa de que Jesus era Deus. Mas não só isso, ele fala assim, ele estava no princípio e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Então, a primeira coisa que João está afirmando é que Jesus estava com Deus na criação. E aqui é importante destacar que esse no princípio que João cita, ele usa o mesmo termo que é usado lá em Gênesis capítulo 1. Ainda que Gênesis capítulo 1 inicialmente tenha sido escrito em hebraico, na tradução da Bíblia hebraica para a Bíblia grega, a Septuaginta, o termo usado em Gênesis 1, o termo grego usado em Gênesis 1, é o mesmo termo grego usado aqui em João capítulo 1, no princípio. E isso é importante porque dá a ideia de que Jesus está recriando todas as coisas. De certa forma, o que João está falando é que agora aquela criação que era caída, aquela criação que era manchada pelo pecado, ela vai ser recriada em Jesus. Jesus, então, ele é aquele que vai começar tudo novamente. Por isso o evangelho é tão importante. Por isso que João começa o seu evangelho com esta afirmação, no princípio. Qual é o ponto aqui? Em Jesus, tudo começa novamente. Se Adão falhou na sua tarefa e pela sua falha ele produziu homens iguais a ele, o que na teologia vai ser chamado de um cabeça de raça, um cabeça federativo. Adão foi um cabeça de raça que trouxe destruição. Agora, em Jesus, nós temos um novo cabeça de raça.
nós temos a recriação de todas as coisas. Então, quando João diz no princípio, ele está relembrando a criação, mas também está enfatizando que Jesus vai trazer uma nova recriação, ou uma nova criação, a partir agora, não de Adão, mas a partir dele mesmo, a partir de Jesus, que é um novo cabeça de raça. Mas não só isso. Quando João afirma que Jesus era Deus, ele ensina algo que Hebreus vai afirmar de forma objetiva. João está ensinando que Jesus é a expressão exata de Deus. O que isso quer dizer quando afirmamos que Jesus é a expressão exata de Deus? No Antigo Testamento, nós estávamos estudando bastante aí o Antigo Testamento em dias anteriores, em semanas anteriores. Deus, ele é descrito. Então nós temos várias descrições de quem é Deus. A forma como Deus trata o povo de Israel, de certa forma, apresenta o seu caráter. Então, no Antigo Testamento, você vai ver um caráter absolutamente amoroso de Deus, um caráter bondoso de Deus, um caráter gracioso, misericordioso. No Antigo Testamento, você vai ver o caráter justo, o caráter santo de Deus. Enfim, no Antigo Testamento, Deus é descrito de várias maneiras. Só que em Jesus, o Deus que é descrito no Antigo Testamento, agora é visto. Ou seja, todo o caráter de Deus que no Antigo Testamento era descrito, em Jesus está expresso. E aí, vale a pena destacar, e esse é um exemplo que a gente pode dar, que muita gente acha que Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo. E que eu não devo me importar muito com o Antigo Testamento, eu devo focar apenas no Novo Testamento. Mas isso não é verdade. Deus não mudou. O Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. A diferença é que agora ele revelou-se em Jesus. Deus não mudou, ele apenas revelou-se em Jesus. Então, o que no Antigo Testamento era apenas a descrição de quem é Deus, em Jesus agora nós temos a expressão exata. Nós podemos ver esse Deus agindo. Nós podemos ver não só a descrição do amor de Deus, mas o amor de Deus encarnado. Nós podemos ver não a descrição do caráter de Deus, como a gente vai ter no Antigo Testamento, mas agora em Jesus nós temos a visão, a expressão exata. Nós podemos ver esse caráter funcionando, um caráter justo, um caráter santo, um caráter bondoso, misericordioso, enfim, todos os atributos de Deus expressados na pessoa de Jesus. Então, Deus não mudou, Deus revelou-se. Simplesmente, o Deus do Antigo Testamento agora está visível em Jesus. Mas o grande destaque que a gente tem que fazer, primeiro vimos aqui que Jesus, ele recriou todas as coisas no princípio, mas não só isso, ele era Deus, ou seja, Jesus é a expressão exata do ser de Deus, mas talvez o ensino mais poderoso que a gente vai ter em João é que Deus, o Deus do Antigo Testamento, o Deus que se revela através de Jesus, o Deus que cria todas as coisas, o Deus bondoso, misericordioso, gracioso, o Deus que nós ansiamos em conhecer, esse Deus, ele não só revelou-se, como nós falamos há pouco, mas ele também relaciona-se com a criação. O que nós estamos querendo dizer é que aqueles que estão em Cristo, aqueles que nascem de novo através da experiência da conversão, aqueles que experimentam esse momento que nós denominamos de novo nascimento, de regeneração, aqueles que estão em Cristo, eles agora têm comunhão com Deus. O que é comunhão com Deus? Eu gosto de usar a palavra comunhão porque é a palavra que a Bíblia usa, mas
a gente ouve também dizendo de intimidade com Deus. Então, a grande amostra ou o grande detalhe, a grande ênfase que João vai dar aqui é que o Deus que criou todas as coisas, o Deus que fez e ordenou todas as coisas, o Deus maravilhoso, aquele que governa todo o universo, esse Deus agora relaciona-se com a sua criação em Jesus. Então, todos aqueles que estão em Jesus, eles têm intimidade com Deus. Agora, o que significa ter intimidade com Deus? Isso é importante porque, lamentavelmente, criou-se uma categoria de crentes mais íntimos de Deus e crentes menos íntimos de Deus. Criou-se ali uma categoria de pessoas que, por sua própria busca, eles ficavam mais próximos de Deus e outros crentes mais preguiçosos estavam afastados de Deus. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina, sim, que todos os que estão em Cristo, esses que estão em Cristo, por causa de Cristo, por causa de Jesus, eles têm comunhão com Deus. Ou seja, aqueles que estão em Jesus, independente do que fazem, se estão em Cristo, se nasceram de novo, se experimentaram a regeneração, eles têm comunhão com Deus. Isso não é apenas uma experiência mística. Isso não é apenas uma informação. Essa é uma verdade absoluta que os crentes precisam experimentar e que devem experimentar e que vão experimentar porque estão em Cristo. Agora, o que significa esta comunhão? O que significa essa intimidade? Será que eu sentir um arrepio de vez em quando? Isso é intimidade com Deus? Será que ouvir uma direção de Deus? Isso é intimidade com Deus? Bom, você pode sim sentir emoções ao estar com Deus. Isso é plenamente possível e a Bíblia ensina isso. Você pode ouvir direções de Deus quando você tem relacionamento com Deus, mas comunhão com Deus, intimidade com Deus, não significa apenas isso. O que significa então? Primeiro, que Deus compartilha dele mesmo com os crentes. Isso é comunhão com Deus. Ou seja, o crente, aquele que está em Cristo, ele é capacitado pelo Espírito Santo para viver a vida cristã. Então o crente, ele é santificado, ele é edificado, ele é consolado. Tudo isso porque Deus tem comunhão com o crente, ou seja, Deus partilha dele mesmo através do Espírito Santo com os crentes. Mas não só isso, além da capacitação, Deus se torna para os crentes a referência de como viver. O que isso significa? Transformação. Transformação não é algo que eu busco, é algo que acontece como resultado daquilo que aconteceu no nosso interior. É algo que acontece como resultado da regeneração, como resultado do novo nascimento. Quando Deus partilha dele mesmo conosco, ele também partilha um modo de viver. Jesus é a nossa referência. De maneira mais objetiva, o que isso quer dizer? Que Deus se torna a forma como nós devemos viver. Ou seja, como eu devo perdoar? Jesus é a referência. Como eu devo tratar os meus irmãos? Como eu devo tratar os meus relacionamentos? Jesus é a referência. Como eu devo servir aos irmãos? Ou como eu devo servir? Como devo servir? Quem eu devo servir? Jesus é a referência. Ou seja, a comunhão com Deus me dá também uma nova referência. Bom, infelizmente eu preciso caminhar para o fim por causa do nosso tempo. Teria aqui algumas outras coisas boas para dizer, mas qual é a moral da história? O resumo de tudo isso é o que João vai falar aqui no versículo 14, ainda do capítulo número 1. Ele fala assim: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Então qual é a moral da história? Deus habitou entre nós e vimos a sua glória. Então, quando fala Deus habitou entre nós,
fala dessa comunhão, de Deus partilhar dele mesmo conosco. Mas vimos a sua glória, fala dessa referência, dessa transformação. Eu sou transformado à medida que eu desfruto desta comunhão. E essa é a aplicação. A aplicação qual que é? O grande desafio aí para mim e para você. Aproveite a comunhão com Deus. Quando você tem um grande benefício na sua vida, seja ele qual for, né? Se você é chamado, por exemplo, para alguém, para você almoçar na casa dele, aproveite esse momento, curta esse momento. A comunhão com Deus é algo que nós como cristãos devemos aproveitar, porque, parafraseando aqui o próprio apóstolo João, nem todos são filhos, mas aqueles que receberam, aqueles que o receberam, aqueles que creram no seu nome, esses são filhos. Então, essa é a nossa vantagem, esse é o nosso benefício, esse é o nosso privilégio. Então, desfrute disso. Se você ainda não está em Cristo, é o seu chamado nesta manhã, para que você venha para essa comunhão. E se você já está em Cristo, aproveite essa comunhão, que ela é transformação para mim e para você, e ela é capacitação do Espírito Santo. Tá bom? Vamos orar, vamos colocar tudo isso aí diante de Deus. Se você puder então agora, pare um instante o que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Querido Deus, Pai de graça, Deus de amor e toda misericórdia. Primeiro, nós queremos louvar o Teu nome por esta palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor não apenas se revelou, mas o Senhor expressou-se através de Jesus. Podemos ver a Tua glória, experimentar da Tua presença e da Tua graça. E isso é maravilhoso, Pai. Às vezes não conseguimos dimensionar o quanto isso é impactante, transformador para as nossas vidas. Perdoa-nos, porque às vezes transformamos a comunhão com o Senhor em algo tão distante, tão difícil de alcançar e deixamos de desfrutar desse relacionamento que temos contigo. Obrigado, Pai, porque estamos sempre diante do Senhor em comunhão, em intimidade, e isso é maravilhoso porque podemos ser transformados e capacitados pelo Teu Santo Espírito. Nós oramos e te agradecemos por isso, o fazemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente quarta-feira para todos. Fiquem com Deus.